Oi gente, eu sou a Júlia Cavalcante, confeiteira. Eu vim trazer para vocês uma receita básica hoje e muito boa, que é a nossa ganache de chocolate branco. Então vamos lá, porque o primeiro passo vai derreter o nosso chocolate. Aqui no bolo eu tenho 500 gramas de chocolate branco. Você pode escolher o seu chocolate preferido, ou em callets, né, que são as gotas, ou em barra. Mas sempre o chocolate tem que ser picadinho pra gente levar ao micro-ondas pra ficar mais fácil para o derretimento. Ah, e uma coisa muito importante. No micro-ondas, qualquer tipo de chocolate que você for derreter, a gente só pode colocar de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos você abre a porta do micro-ondas, mexe o chocolate e a gente vai fazer esse processo até o chocolate estar totalmente derretido. Gente, a nossa receita principal é a ganache de chocolate branco e também teremos uma receita de chocolate, uma ganache de chocolate tradicional. Eu também ensinarei para vocês nesse vídeo a temperar o chocolate e no final fiquem comigo que teremos a montagem de 2 doces que serão feitos com base nas nossas ganaches. Gente, vou contar uma curiosidade para vocês sobre o meu primeiro doce, o meu primeiro creme foi essa ganache de chocolate branco. Eu nunca tinha feito doce na minha vida e no ano de 2000, com 18 anos de idade, grávida do meu filho, comentei com uma prima minha que as nossas avós faziam muitas delícias e comentei com ela que eu queria aprender a fazer alguma coisa de chocolate. E ela falou, vamos fazer uma ganache de chocolate branco básica. Aí eu falei, tá bom, eu não sabia nem derreter chocolate. Então essa receita pra mim é muito especial, porque por mais simples que seja, foi a partir dela que eu me apaixonei pela confeitaria. Foi quando eu derreti o chocolate, misturei o creme de leite, vi aquele creme delicioso pronto, grávida do meu filho de 6 meses. E na verdade a minha intenção era fazer para comer, enfim, que eu tava curiosa ali. Eu tinha meu emprego, trabalhava em uma imobiliária e tava à toa nesse momento, eu falei, eu vou fazer. E ela comigo, né, a gente derreteu o chocolate, colocou o creme de leite. No dia seguinte, quando eu vi a ganache pronta, durinha, eu falei, o quê? Eu não vou comer não, vou vender. Então fiz as bolinhas de trufa, levei no trabalho, depois saí para vender nas ruas e aí nunca mais parei. E aí a curiosidade dos doces só foram aumentando. Gente, é o seguinte, aqui eu tenho meio quilo de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Eu não posso adicionar o creme de leite tudo de uma vez, porque às vezes a gente perde ponto. Eu gosto de ir colocando o creme de leite aos poucos e eu vou mostrar para você um ponto de uma ganache, que é essa que vamos fazer, que seria um ponto de trufa. Se você quiser deixar a ganache mais cremosa para rechear um bolo ou alguma coisa mais molinha, aí tem que acrescentar mais creme de leite. Mas o que importa é vocês aprenderem a textura do creme conforme a gente mistura o creme de leite, porque muita gente fica na dúvida nessa parte. Gente, aqui é o seguinte, nosso chocolate branco está derretido e aqui a gente tem os 200 gramas de creme de leite de caixinha, tá? O que eu faço toda vez que a gente vai fazer ganache? A gente tem uma base, por exemplo, 200 gramas, eu não acrescento tudo, eu coloco metade dele e vou dando ponto. Dependendo do dia, do clima, às vezes vai mais, às vezes vai menos. Então eu vou colocar metade e vou começar a mexer a nossa ganache. Através do ponto que a gente vai vendo se a ganache está no ponto de enrolar ou se a gente quer deixar ela mais cremosa, que às vezes a gente quer usar essa ganache para rechear bolo, fazer tortinha, fazer algum pavê, algum creme. Tá vendo? Ó, aqui já parece que não vai dar certo, tá? Por causa da gordura do chocolate em contato com o creme de leite, ele dá uma impressão que talhou, ó. Tá vendo? Aqui que a gente tem que ter cuidado, que o chocolate começa a soltar um óleo e fazer a divisão aqui da gordura. E a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque se eu paro aqui, ele fica tão firme que não dá ponto da gente pegar com a colher e enrolar. E o cuidado que a gente tem que ter também com a ganache, ela não ficar cremosa demais, pra quando enrola a trufa, o doce, ela acaba se desfazendo, sabe? Saindo da modelagem redondinha. Ó, aqui já tá começando a ficar mais firminho. Ó, de pouquinho em pouquinho mesmo, gente. Ó, a gente coloca
Já deixou de ter aquele aspecto de talhado, já tá mais liso e homogêneo. Olha que bonito, ó, parece um veludo, ó. Tá vendo? Não fica líquido, gente, não pode. Uma ganache para enrolar trufa não fica líquido. Ele fica grosso assim, mas ao mesmo tempo fica um creme brilhante, liso, ó. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Se a gente quer saborizar com algum tipo de pasta, saborizante, colocar raspas de limão, é nessa hora que a gente coloca. Se vocês quiserem fazer uma trufa de maracujá, a gente vai fazer o quê? Deu aquele ponto de talhado, a gente para o creme de leite e acrescenta o suco do maracujá ou o suco de limão. Porque não pode a gente dar esse ponto e acrescentar limão e maracujá, senão fica muito líquido, tá? Eu vou deixar agora um pouquinho aqui e vou colocar mais creme de leite para vocês verem um ponto dele molinho para recheio de bolo, para recheio de tortinha, para alguma outra sobremesa que pede um creme mais cremosinho. Aqui eu vou colocar só mais um pouquinho de creme de leite para mostrar o ponto para vocês de uma ganache molinha. Eu coloquei só um pouquinho, mas é só pra vocês verem, tá? Ó, aqui, tá vendo que ela já fica um pouquinho mais transparente, ela não fica tão grossa igual a outra. Ó, já escorre muito mais rápido da espátula. Esse aqui seria o ponto de uma ganache molinha, pra rechear uma tortinha, rechear um bolo. Que essa é uma base líquida, não é a ponto de enrolar, é cremosa. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a ganache de chocolate ao leite. É o mesmo processo do branco, nós vamos agora para o derretimento. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Esse chocolate aqui é muito mais fácil de dar o ponto nele do que no branco, tá? E uma coisa muito importante é, saiu do micro-ondas já é para ser preparada a ganache. Esse chocolate para ganache não precisa ir para temperagem ou para resfriamento. Então aqui a mesma coisa, olha, a gente tem um pouquinho de creme de leite, são 200 gramas de creme de leite para meio quilo de chocolate, tá? Depois que vocês aprenderem o ponto, a gente sempre vai colocando de pouquinho em pouquinho para ir dando ponto. E a gente nunca perde ganache no frio, no calor, porque varia muito. Não é sempre uma medida precisa e exata, ainda mais quando se fala em marcas diferentes de chocolate. Cada chocolate é de um jeito. Ó, tá vendo? Ele já fica mais duro, ó. Ele fica com aspecto, ó, tá vendo? Firme, ó. Diferente do branco que ele dá uma talhada. A gente coloca mais creme de leite. Eu vou mostrar pra vocês a textura que a gente quer da nossa ganache. Aqui parece que a gente perdeu o ponto. Que tá um creme mais mole, mas ele ainda tá precisando de mais gordura do creme de leite pra gente dar o ponto de cremosidade da trufa. É aqui que começa a encorpar pra fazer aquela massa macia que toda a trufa tem. Tá começando a engrossar de novo, mas é para ponto, aquele que a gente quer mesmo de enrolar. Por isso que vocês têm que entenderem as etapas para um creme de trufa, que é tão elogiado e tão gostoso. Ó, tá vendo, ó? Ele começa a ficar um pouquinho crespo. A massa já tá começando a ficar pesada, tá vendo, ó? Eu tô tendo marcas. Por isso que não adianta só pegar a quantidade de chocolate, creme de leite, adicionar, misturou e tá pronto. Não tá, hein? Creme de trufa. Pra você ter um creme bem feito assim, ó, ele tem etapas. A mistura do creme de leite e do chocolate, tá? Ó como já mudou, ó. Agora sim, ele tá um creme. O de chocolate,
por ser chocolate, não tenha tanta gordura, né? Manteiga de cacau como chocolate branco, ele não solta muita gordura. E ele pode sim ficar um pouquinho mais líquido do que o branco, ele não perde o ponto. Ó, tá pronto o nosso creme de trufa. Ó, gente, nosso creme de trufa tá pronto. Super brilhoso, cremoso, mas ao mesmo tempo ele tá consistente, tá? A gente vai levar ele agora no refratário e leva para gelar de 3 a 4 horas ou de um dia para o outro, que é o que eu prefiro para poder enrolar e fazer as trufas. Aí no nosso refratário vou deixar um pouquinho para colocar mais creme de leite para deixar ele também cremosinho, para depois no final eu montar uma sobremesinha com vocês aqui. Ó, vou colocar um pouquinho agora do creme de leite que ficou aqui, só para deixar essa ganache mais cremosa, para eu montar para vocês a sobremesa no final. Ó, gente, ó, fica mais clarinho, mais molinho, tá vendo, ó? Não fica com aquela sensação de puxa. Não fica aquele creme mais firme que a gente consegue ponto quando cai no próprio chocolate. Aí que a gente vai separar esse cremoso que a gente colocou mais creme de leite. Depois eu vou fazer uma sobremesa para vocês. Gente, é o seguinte, chegou a hora da gente finalizar alguma sobremesa para vocês com a ganache branca que a gente fez. Então aqui, rapidinho eu vou falar pra vocês, eu derreti o chocolate no micro-ondas do mesmo jeito que eu fiz o da ganache. É de 30 em 30 segundos, chocolate sempre, qualquer tipo de chocolate, porque senão eles queimam. Então quando ele atinge a 40, 42 graus, o bom é olhar em cada chocolate que a gente vai utilizar. Lá tem certinho a tabela de derretimento, né, a temperatura. E aí a gente tem que baixar de 28 a 30 graus, a 32 graus, então depende do chocolate, tá bom? Fiquem atentos a isso, porque a temperagem é muito importante, porque é nela que a gente consegue um acabamento perfeito, um chocolate brilhoso, não fica com aquele aspecto arenoso. Se eu derreter e já banhar alguma coisa aqui, ele derrete com facilidade, ele vai ficar esbranquiçado, vai ficar arenoso. Então a gente tem que garantir a qualidade do nosso produto. E para isso que existe a temperagem para casos de acabamentos, barras, trufas, bombons. Então tudo que vai virar uma casca é preciso fazer a temperagem, tá? Então aqui eu vou despejar na minha bancada fria. Então aqui a gente vai passando na nossa pedra. Hoje em dia na internet a gente consegue ver várias maneiras de temperagem. Tem o método tanto por tanto, que é o chocolate derretido com acréscimo de chocolate frio. Hoje em dia existe uma manteiga de cacau também, que na embalagem dela tem tudo descrito como que você faz a temperagem. Então você encontra a melhor forma, né? Que às vezes a pessoa não tem uma bancada para fazer o resfriamento, ou na água fria para poder resfriar o chocolate, mas na pedra para mim é o preferido, tá? É o que a gente utiliza aqui na confeitaria. Tá 30 graus, aí agora eu vou despejar ele de volta. Agora é a nossa hora preferida, que é a hora que a gente vai render. É o seguinte, aquele creme da ganache branca mais firme, que é de trufa, que são essas bolinhas aqui, que o creme fica firminho e a gente boleia ele. Essas bolinhas todas têm 30 gramas, certo? O importante é ter uma balança em casa, balança de precisão. É super baratinha, aquelas branquinhas que tem na internet, todas as lojas de confeitaria, porque tudo que é de confeitaria hoje em dia é de gramagem. Então, precisa ter uma balança. Inclusive, se a gente quer fazer doces para vender ou uma mesa bonita, todos os doces têm que ser do mesmo tamanho, né? Então, temos aqui as bolinhas de 30 gramas da nossa trufinha, da nossa ganache firme que a gente fez. Eu dei a receita, mostrei para vocês o ponto certinho. O de chocolate preto também é a mesma coisa, bolear
e banhar. Agora eu vou dar uma opção bem legal para vocês, que é quando vocês quiserem fazer algum doce diferente, ó, a massinha ela fica bem maleável, tá vendo? Ó, ela tá geladinha. Que eu gosto de fazer, tirar da geladeira, fazer as bolinhas e voltar um pouco pra geladeira. Aí eu tenho aqui um morango. O importante do morango é estar higienizado, porém a gente só tira a parte verdinha dele de cima. O cabinho a gente não tira, porque isso faz com que o morango dure mais e não solte água. Eu vou envolver aqui, ó, nosso creme de trufa, modelando aqui, ó, certinho, como se fosse apenas cobrindo o morango, sem apertar muito. Tá vendo? Se a gente quer fazer render também, ó, a gente faz mais de um, só que a gente não vai banhando de um. A gente sempre finaliza tudo que a gente vai banhar, para depois só entrar com a finalização, que é para o nosso serviço render. Aqui mais um. E a gente faz o formatinho do morango para quando banhar ficar bonitinho, que é como se fosse uma coxinha, né? Bonitinho. E aqui eu tenho uma outra opção também bem legal, que é a uva. A gente abre também, coloca uma uva verde, de preferência aquela que não tem a semente, que é a uva Thompson. E a gente volta a fazer a bolinha, ó. Então, na hora que a pessoa morder, né, nossos familiares ou alguém que a gente vai presentear ou o nosso cliente, tenha a uva ou o morango dentro. Inclusive, se for para vender, sempre quando tem fruta, são os doces que mais vendem. E esses doces, o importante é sempre fazer no dia próximo da venda, né, ou da entrega, de se comer, tá? Porque como é fruta, é muito sensível, né? Agora eu vou ensinar vocês a banhar. Eu gosto de banhar trufas com a luva, com a mão, mas como o morango é mais achatadinho, eu vou mostrar para vocês aqui que eu vou banhar com um garfo. Nem todos têm aquele garfo de banhar, a gente vai banhar com o garfo normal que a gente tem em casa. E aqui, ó, com alguma coisa embaixo, a gente faz a batida para tirar o excesso, ou faz assim, ó, que o próprio chocolate puxa o chocolate e tira o excesso, para quando a gente não colocar no tapete, virar aquela piscina embaixo de perda de chocolate. Tá? Aí vem aqui, ó. Isso é muito rapidinho, é muito simples, nosso chocolate temperado. Isso serve para qualquer coisa que vai banhar, pão de mel, todos os tipos de doce que vai banhar. Você não quer deixar aquele aspecto rústico que eu vou mostrar com vocês com a luva, a gente faz assim, tá? Pra gente dar uma arrastadinha para tirar o excesso. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de banhar os doces redondos com a luva. Aqui estão nossas duas uvas. Aí eu coloco aqui, ó. E passo aqui, ó. Tá vendo? Eu venho com a ponta do dedo, ó. E passo aqui. Esse aqui fica a casquinha super uniforme e não forma a piscina embaixo. E você também não tem problema. É que a hora que você vira, se ficar um pouquinho branquinho, você dá uma tampada, porque, querendo ou não, fica mais rústico. E como eu já tenho chocolate na minha mão, não é toda hora que eu encho a mão de chocolate. Eu só vou repondo com a ponta dos dedos um pouquinho. Aí aqui estão as tradicionais, que é aquela trufa, a primeira trufa que eu fiz na vida. Gente, aqui eu tenho um pouquinho de chocolate branco temperado. A gente coloca nesses saquinhos de embalar pão de mel, essas embalagens transparentinhas, porque não vale a pena, né, a gente perder uma embalagem grande para isso. Ou um papel manteiga, que faz aquele corte, aquele cone bonito. E para dar um charme final no nosso doce, a gente finaliza com os riscos de chocolate. A gente pode fazer como vocês acharem melhor. Ou a trufa pura, como vocês preferirem, tá? Aí vai da criatividade de cada um. Gente, vou mostrar pra vocês como montar esse bolinho individual, porém esse jeito pode ser usado para bolos grandes também.
Essa aqui são as duas ganaches que a gente fez nas nossas receitas da ganache branca e da preta. Aqui eu tenho uma basezinha dourada e um acetato que eu já deixei com durex já fechadinho pra a gente encaixar nosso bolo. Aqui a gente sempre gosta de passar um creme na base para colar o bolo, para o bolo não desgrudar da base. Aí eu venho aqui e coloco o bolinho no acetato. E esse bolo, gente, ele é um sucesso, porque a combinação da ganache preta e branca, o nome dele é Dueto, é um bolo que é um sucesso, é muito gostoso e a combinação fica perfeita. E aqui eu molho bem a nossa massinha, é uma massinha básica de bolo, pão de ló, tá? E aqui eu venho e coloco um pouquinho da ganache preta, se vocês quiserem também pode ser feito com um saco de confeitar para ficar mais fácil. Coloco um pouquinho da nossa ganache preta. Um pouquinho da nossa ganache branca. E é assim mesmo, tá? No mesmo recheio a gente coloca as duas, sem misturar. Uma embaixo, a outra em cima. Você pode colocar a branca embaixo, a preta em cima, como você preferir. Aqui eu finalizo com um bolinho. Dou uma leve apertada. Molho mais um pouquinho. Agora eu coloco um pouquinho de chocolate preto. Esse bolo eu fazia muito para vender de encomenda logo quando eu comecei. E eu gosto de colocar assim, porque eu gosto de mesclar os dois. Aí eu venho aqui, ó, e espalho essa nossa cobertura mesclada, que acaba ficando um bolo marmorizado. A decoração vocês podem escolher da maneira que vocês acharem melhor, tanto colocar um granulado, uma fruta, uma mini trufa, fazer uns arabescos. Às vezes a gente põe um pouquinho de risco de chocolate branco e faz aquela puxadinha. E fica bem gostoso, fica lindo esse bolo. E a combinação da ganache preta com a ganache branca é sensacional. Gente, olha que charme esse bolinho individual feito no acetato, que a pessoa vai encomendar ou pedir só pra ela comer. E é muito gostoso, porque muitas vezes a pessoa não quer encomendar um bolo grande, e também tem muita gente que não gosta de bolo de pote. Esse aqui é uma boa pedida e hoje em dia tem muita opção de embalagem para esses tipos de bolinhos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas receitas, dessas opções, porque com esses cremes a gente consegue fazer muita coisa. E espero que vocês se inscrevam no canal, deem um like aí do gostei e fiquem atentos que vem muito mais receita por aí.